Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos aqui começar mais um diário de trade. Fiquei aí, galera, alguns dias aí de molho, né? Sem fazer diário de trade. Recado importante, pessoal, devido a eu ter ficado aí afastado, a mentoria, né, a Trader Exponencial que ia acontecer dia 12, eu tive que alterar a data, ok? Então a data vai ficar aí pro final do mês, depois do feriado, né, que vai ter de abril, ou pro começo de maio, tá? O pessoal que já está na lista de espera terão prioridade nas inscrições, ok? Eu não tô com lista de espera aberta mais, eu fechei ela. Quem entrou, entrou. Então eu vou dar prioridade para eles para garantirem a vaga, firmeza? Vamos lá, pessoal. Começando aqui com o gráfico do mini dólar, né? Gráfico de 5 minutos. Pregão bem volátil, um pregão muito louco. O dólar subiu, caiu, subiu de novo, caiu de novo, né? Mas, de fato, galera, a gente tem aí no último pregão o dólar com um movimento bastante direcional, né? Movimento bastante direcional, sem deixar brecha para o lado dos vendidos. E com a abertura de gap de alta hoje, galera, o que a gente já conclui? Ó, ele tá com sua abertura rompendo máxima do pregão anterior. Só que, olha só, o que me incomodou no começo. Olha o que me incomodou aqui, ó. Um candle, dois candles. Ou seja, esses dois candles foram o processo corretivo. Eu não gosto, tá, galera? Começo de pregão a favor do gap com correção curtinha assim, eu não sou muito fã. Tanto que vocês podem perceber que o mercado até acelera, né? Quando vai tentar romper a máxima do dia, o que ocorre aí? Na máxima do dia, os players defendem o cenário e faz aquele padrão, né, que a gente chama de picos de preço ou 1, 2, 3 de venda, né? Que o Stormer fala muito. Eu fiz uma postagem, eu sempre posto às vezes, tá, pessoal? Então você teria que fazer o quê? Interpretar aqui assim, ó. Ó, esse seria o 1. O 2 é o candle de indecisão que vai no meio do padrão. E o terceiro tem que fechar abaixo, tá? Então, este seria o padrão, né? Vendedor que o dólar fez. Eu também não quis pegar aqui não, tá? Porque ele ia voltar para essa muvuca aqui e acabar incomodando. Só que pagou, né? Não dá para negar que o movimento não tenha pago. Ele pagou. Certo? Isso aqui eu tô falando pela ótica do 5 minutos. Galera, novamente, a volatilidade no mercado desde semana passada está muito ampla. Então, um candlezinho desse aqui está com 20 pontos, cara. Uma volatilidade muito ampla, né? Então, você tem que tomar cuidado. Se eu jogar lá no M2, nesse topo aqui, ó, aonde você vendeu? Ah, talvez aqui. Olha lá, ó. Aqui tá 11 pontos. Cara, você teria que ter peito para encarar aqui, tá? Teria que ter peito para encarar aquela correção. A gente, no caso eu peguei uma compra aqui, né? O mercado até ameaçou pegar o stop e acabou voltando. Se vocês observarem, galera, aqui, ó, é o fechamento do pregão anterior, né? Confluências de médias móveis, também a retração se eu pegar esta máxima e trazer para esta mínima, correto? Então, um bom ponto de entrada, só que visando a máxima do dia aí, né? Visando a máxima do dia como alvo. Ou bateu na máxima, RP, pula fora, né? RP protege e vê o que vai acontecer. E vê o que vai acontecer. E o que vai acontecer, galera? Isso aqui, ó. Simplesmente uma porrada, né? Aí saiu notícia de que o Trump ia prorrogar, né? Ali para 90 dias aí a questão das tarifas. Eu não sei, alguns falaram que era fake news essa notícia. Mas de fato, assim, foi uma porrada, né, galera? Se eu pegar aqui da máxima e trazer para esse fundo, são quase 94 pontos.
Sem falar, né? Importante citar também que aqui neste topo, até um aluno tinha alertado, a gente também teve um processo de divergência, tá? Processo de divergência aqui, ó. O mercado vai tentar romper topo, certo? E o indicador aqui falhando na tentativa de buscar topo, ó. O indicador apontando para baixo e o preço apontando para cima. Então a gente tem um processo de divergência, ok? Importante vocês aprenderem isso também. Só que dá para pegar no olho, tá? Aí que tá o problema, galera. Aqui, ó, vocês estão vendo o pico de volume nessa barra? Isso aqui é volume de exaustão, ó. É a notícia? A notícia não vai mudar completamente o que o mercado quer, ok? Notícia não vai mudar completamente o que o mercado quer. Só que a nhaca do Profit parou com o gráfico, cara. Né, ó. 11:05, 11:15, tá vendo? Ele ficou 10 minutos, ó. Não, 11:10, 11:15. Ah, demorou, galera. Eu não sei que contagem que ele tá fazendo ali. Só sei que o meu parou, demorou pra voltar, né? E aí, cara, mas voltaria pra ter pego, galera, essa barra aqui, esse cenário aqui embaixo daria pra comprar, cara. Mas contra essa barra, cara, isso aqui é barra notícia, aqui não é a barra formada de acordo com as circunstâncias do mercado. Isso aqui é uma barra notícia, cara. Olha o que o mercado deixou aqui embaixo. As rejeições. Tanto que a gente já ficou de olho no quê? Quando o mercado simplesmente, né, devolve todo o movimento e aqui ele começa a aprontar de novo, ó. Olha que padrãozinho que eles estão fazendo. Será que rompe? Qual que era a ideia deles? Era isso aqui, ó. Baita padrão de Twin Towers, ó. Um Bull 180 em meio de movimento, tá? Não é formado em topo e fundo. E seguido de outro quinto. Eu até comentei com o pessoal lá no meu grupo do Instagram, né? Deu para pegar 20 e poucos pontos aqui. Ok? E aí, ó, a gente viu que o mercado volta para a máxima do dia. E olha só o padrão que ele vai fazer aqui em cima, galera. Dá só uma olhada. Olha lá. Estrutura de reversão. Pode ser de correção também. Né? Pode ser de correção também. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Mercado corrige. Vem testável up. Que você poderia também jogar um Fibo máximos aqui, ó. Né? Um Fibonacci de toda a movimentação de alta. E ver que pontos que ele vai corrigir. Mas até aqui, né? Por volta ali até as 2 da tarde deu pregão, tá? E olha só, cara. Um movimentozinho sem vergonha desse aqui com quase 50 pontos. Isso é volatilidade, galera. Isso aqui é extraordinário. Se você acerta a mão, cara, com a mão pequena ainda, você faz dinheiro, velho. Você faz dinheiro, tá? E aí depois não fez mais nada de tarde. Aí diminuiu, tá? O índice fechando com uma queda aí de mais de 1%, né? Também, galera, o índice hoje também deu um certo trabalhinho, cara. Porque quando ele abriu em gap de baixa, é aquela história, pessoal. O que eu tenho no passado? Uma região de briga. O que o mercado fez? O que o mercado fez? Abriu, perdendo essa região de briga. Abriu, perdendo essa região de briga. Eu já vou sair comprando porque abriu, perdendo a região de briga e é a captura de liquidez, não sei o que. Toma cuidado, rapaziada. Toma cuidado porque teve muita gente que foi estopada aqui embaixo, ó. Ó, presta atenção que o mercado neste ponto ele vai fazer o primeiro fundo do dia e o segundo fundo é ascendente com martelinho. Obviamente que você poderia dar uma antecipada ali pelo M2, só que a maioria quer que o mercado feche o gap, né? A maioria quer que o mercado arrebente ali a boca do balão, feche o gap e vai embora. Mas olha o que acontece. Ó, retração do gap, médias móveis, memória vendedora. E conforme o mercado vai se desenvolvendo, o pau vai torando, meu amigo, ó. Certo? Vai entrando pressão de venda aqui nos movimentos e o mercado vai seguindo.
Eu, particularmente, não quis confiar nas correções do M2 aqui, tá? Mesmo após a abertura do Ibov. Não consegui pegar, né? Aí aqui foi o esculacho, né, pessoal? Ele perdeu a mínima do dia, certo? Aí você tem que antecipar por um tempo gráfico menor, porque do que tá aqui, ó, galera, do que tá aqui, ó, você não vai conseguir comprar. Explique isso melhor, irmão. Vou operar o padrão aqui, tá? Inviável, né, pessoal? Inviável, são mais de 900 pontos. Eu que não vou pagar um stop desse, cara. Se eu jogar lá no M2 e quiser arriscar esse martelinho aqui, você tá com gordura do movimento de baixa? Beleza. Então arrisca aqui embaixo. Até um martelinho desse tá com 400 pontos de stop. Ó, pra você ver a volatilidade. Os pontos que eu comentei antes que eu não quis confiar foi esta correção aqui. Ó, vou mostrar para vocês. Esta correção aqui e esta correção aqui. Firmeza? Esses são os pontos. Como não deu para pegar aqui, nem a volta, né? Porque foi uma pancada, ó. Se eu pegar dessa mínima, jogar para máxima, são 4.700 pontos. Galera, são 4.700 pontos. Quando que vocês ouviram eu falar, ó, o mercado andou 4.000... Quando, galera? Cara, muita gente não gosta de volatilidade. Eu adoro, cara. Eu, particularmente, adoro essa volatilidade, cara. Você tem pregão. Você tem movimento, você tem dinheiro. Você tem dinheiro, tá? O dinheiro na mesa, assim, ó. Vai das tuas estratégias para você capturar esse dinheiro, né? E aí o ponto que chamou atenção também, pessoal, é que quando o mercado dá essa porrada aqui, rompe máxima do dia, fecha gap, ele vem esticado aonde? Aonde que ele vem esticado? Média móvel de 200 períodos com inclinação descendente. Ou seja, ela está servindo como uma linha de tendência de baixa. O preço, quando vai de forma esticada buscar uma média com inclinação, ele não passa fácil. Tanto que aqui a gente comentou, galera, vai entrar venda. Vai entrar venda. Só que, de novo, tá caro. Né? Tá caro o stop. Pagou pra caramba? Pagou, mas, cara, vai ter que descer o tempo gráfico, porque tá caro. Quando ele retorna aqui, né, que ficou muito na cara que poderia botar um repique de compra de novo, aí você fica assim, putz, puta merda, se tivesse talvez com o stopzinho um pouquinho mais barato para tentar encarar esse padrão de candle que tá bonito, quem sabe. Mas não deu, né? Não deu para pegar aqui também. E o mercado segurou em retração, ancorou em média. Cagou, galera. Aqui cagou com tudo, ó. Cai dentro da zona de armadilha, né? Do mesmo modo que os players vão tentar jogar o mercado para cima, os vendedores vêm, ó, esculacho, né? Aí, obviamente, que depois disso aqui não acontece mais nada. O mercado simplesmente estaciona aqui nessa região, né? Estaciona. E olha a forma com que ele encerrou o pregão. Ó. De novo, ó. Colocando o quê? Colocando estrutura de lateralidade, ó. Mas, Mol, ele pode abrir aí quebrando essa estrutura? Pode, galera, se ele abrir em gap. Né? Se ele abrisse em gap de baixa, olha, seria, se abrisse com um gap amplo de baixa amanhã, seria até viável, seria até melhor para operar ele do que ele colocar um gapzão de alta, cara. Porque provavelmente se ele abre num gap de baixa bem amplo, com esses fundos aí, com o gráfico diário esticadaço, poderia entrar um repique de compra interessante, né? Mas vai depender muito aí de como ele vai se comportar na abertura. Pessoal, lá fora
não teve muita coisa para se ver aí no Nasdaq, no ouro, no Bitcoin. Foi um enrosco danado, né? Então eu fiquei só com a análise aí do índice do dólar para hoje, firmeza? Forte abraço a todos, galera. Peço perdão aí pelo adiamento da data da mentoria. Muita gente estava interessada ali. Infelizmente tem questões de saúde, né? E aí eu vou comunicando vocês certinho, firmeza? Forte abraço a todos e até a próxima.